Olá, tudo bom? Uma das perguntas que as pessoas mais fazem com relação à orientação acadêmica é: como assim um orientador para tudo? Eu quero um orientador que seja da minha área. Primeira coisa, a gente tem que entender que como funciona a pós-graduação. Geralmente, quem tem esse pensamento de um orientador específico por área está relacionado à ignorância no sentido da própria pós-graduação stricto sensu. No lato sensu ou na graduação, a orientação ela é dada por área porque o intuito dela é o sujeito passivo, aquele sujeito onde o professor está lá para ensinar. Na pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado, o professor está lá para instigar. Cabe ao professor saber aspectos específicos daquela temática, saber os principais conceitos, de onde vem, como organizar, para que o aluno seja o grande autor. O aluno, nesse caso, da pós-graduação stricto sensu, ele passa a ser o sujeito ativo. Com relação à orientação de dissertação e de tese, nós estamos falando especificamente de metodologia científica. Cabe ao professor de pós-graduação saber quais são os tipos de metodologia científica existente, abordagens quantitativas, qualitativas, aonde você vai precisar de um comitê de ética ou não vai precisar. Agora com a LGPD, quais os cuidados que você tem que ter com os dados? Essa pesquisa é aplicada? Não é? O que é uma pesquisa de revisão bibliométrica? O que é uma revisão bibliográfica? O que é uma pergunta-problema? O que pode parecer uma pergunta-problema? Como eu posso organizar o meu problema, os meus objetivos e a metodologia? Qual a metodologia válida? Essa metodologia que eu estou pensando, ela é sistemática? Eu vou conseguir cumprir nesse tempo? Qual é a forma de desenvolvimento do meu trabalho? O que o meu professor está falando? O que é um estado da arte? Como fazer o estado da arte? Esse estado da arte que eu fiz está certo? Esse tipo de revisão teórica que eu fiz está certo? Qual é a diferença da revisão teórica à revisão sistematizada? Ou seja, um professor de metodologia científica é sim capaz de orientar todas as áreas, porque a produção do conhecimento enquanto tal, ela deve vir do aluno. Quando o aluno procura uma assessoria, procura uma consultoria, pensando num professor que seja específico daquela área, ele está buscando alguém que faça o trabalho por ele. E aí ele corre um risco muito grande, porque o professor vai ser contaminado pelas argumentações e pelo interesse dele. E ainda, se ele quiser que o professor faça o trabalho dele, por um acaso isso não é legal, a gente tem que fazer uma aspas, porque além de moral, isso também não é legal, tá? O professor que faz isso pelo aluno, ele está cometendo um crime de falsidade ideológica, ou seja, ele está impulsionando, ele está combinando com o aluno que o aluno vai apresentar uma coisa que não foi ele que fez, que a ideia não veio dele, e sim do professor. A orientação acadêmica, a consultoria acadêmica, ela deve vir em aspectos metodológicos, ela deve vir nessa capacidade, nesse conhecimento, nesse direcionamento que o professor vai dando para o aluno, como ele pode construir, quais foram os problemas. Muitos dos clientes que nós atendemos já passaram por uma banca, ou às vezes nem passaram por uma banca, porque não sabem ou têm dificuldade para a construção básicas. Então, o grande erro dos alunos, da maioria dos alunos que eu vejo, é que eles ficam tentando entender o que é um problema, o que é um objetivo,
como construir uma metodologia, acabam fazendo isso de forma separada e não conseguem depois colocar no papel de forma prática. Então, o trabalho vai ficando sem pé nem cabeça. Só que para você apresentar numa banca, para você apresentar para professores que vão te avaliar, certamente esses professores vão fazer críticas. Outra questão muito comum que eu vejo é o desconhecimento de metodologia. Então, o aluno pensa em fazer um monte de metodologias sem se preocupar com a efetividade, com a validade dessa pesquisa. Então, tem alunos que acham que podem fazer pesquisas com perguntas que eles vão criando, aplicar a pesquisa e depois que eles pegam a pesquisa, eles entendem que não serve essa pesquisa, porque até mesmo as perguntas precisariam ser pensadas para que o instrumento seja validado. Pode um professor orientar todas as matérias? Sim, desde que esse professor tenha uma ampla experiência de metodologias, de método, de formato, capacidade crítica para avaliar se a sua pergunta, seu problema, suas hipóteses respondem. Então, como eu falei, o aluno que pensa que tem que ter um orientador para cada área é aquele aluno ainda que está naquela antiga visão de sujeito passivo. Ele acha que o professor que vai fazer o trabalho, que tem que dizer o que está certo, o que está errado, vai direcionar, vai pegar na mão, vai dar uma aula a respeito daquele assunto, e na verdade não, tanto a dissertação quanto a tese é do aluno, a responsabilidade do conhecimento enquanto assunto é do aluno, quanto aos resultados é do aluno, quanto às discussões é do aluno. O professor tem que orientar como é que eu faço o embasamento teórico, como é que eu construo a minha pesquisa, como estão as delimitações, como são as delimitações, quais são as possibilidades de caminho que eu tenho a seguir, como eu faço uma discussão, como eu interpreto uma tabela, como eu faço o resultado e assim por diante, como eu começo a fazer uma pesquisa diferente. Mais uma vez eu retomo a questão, diferente. Por isso que quando a gente vai fazer o programa de mestrado e doutorado, existem linhas de pesquisa, que são linhas que os professores preferem mais trabalhar. Mas dentro dessas linhas não significa que ele vai trabalhar um tema específico, um autor específico. Dentro dessas linhas significa que ele vai trabalhar uma gama de assuntos que interessa a esse professor quando ele é um professor de pós-graduação. No caso da orientação, da consultoria acadêmica, é outra coisa. A mesma coisa, a gente pode fazer uma analogia aqui para um consultor que trabalha na área de administração. Ele é consultor, ele consegue prestar consultoria para todas as empresas? Consegue, porque o conhecimento dele é o conhecimento básico daquela construção de como funciona uma organização, como deveria funcionar de forma ideal, e aí ele vai implementando a consultoria. Eu sou consultor financeiro. Ele tem aquela fórmula, tem aquelas gamas de possibilidades de atuação dentro do setor financeiro e ele consegue adequar isso para cada tipo de empresa. Mas a empresa é do empresário ou dos empresários, dos empreendedores, dos sócios, não é dele. Um consultor acadêmico, um orientador acadêmico de pós-graduação, stricto sensu, vai funcionar de maneira análoga da mesma forma. A empresa, ou seja, o trabalho é do pesquisador. Com relação ao consultor, cabe esse conhecimento técnico, esse conhecimento de experiência de tudo aquilo que vem por trás da pesquisa. E esse vídeo está sendo feito com muito carinho e eu espero esclarecer você, não só que está procurando uma consultoria, mas que também imagina que seu professor ou seu orientador tem a obrigação de lhe dar muito além disso. Lembre-se, na pós-graduação, mestrado e doutorado, você é o sujeito ativo, você é o dono da pesquisa e você deve desenvolver
técnicas, uma sistematização dentro de um material científico e assim produzir a melhor pesquisa e mais válida possível. Um grande abraço e até a próxima!